Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a Roberta e hoje eu estou aqui para responder uma tag. Essa tag é um conjunto de perguntas e respostas a respeito dos calhamaços que eu já li. Eu peguei em algum canal, não lembro qual foi o canal que eu peguei, de algum youtuber. E a tag que eu vou responder hoje é a tag calhamaços, que é onde eu vou elencar alguns calhamaços que eu li, respondendo as perguntas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo. Então, gente, a tag eu vou fazer as perguntas aqui, eu dei uma adaptada de acordo com a realidade, é muito pouca coisa, mas aí eu vou começar respondendo então. São 16 perguntas, tá? E a primeira pergunta é: qual o maior livro da sua estante que leu? O maior livro da minha estante e que eu li é O Conde de Monte Cristo. Sem dúvida, ele tem em torno de 1.300 páginas, esse livro. 1.300 páginas. E é o maior livro que eu tenho na minha estante. O Conde de Monte Cristo, digo que foi um dos melhores livros que eu já li. Traz uma história de reviravoltas, vinganças. É um livro muito bem escrito. Eu já falei dele várias vezes aqui no canal. Quem me acompanha sabe que ele é um dos livros mais queridos da minha vida. É um dos top 3 da minha vida. Então, ele é o maior livro que eu tenho na estante e que eu já li também. Maior livro da sua estante que não leu. Não li, mas eu tô doida para ler. Eu tenho algumas versões dele. É um livro de Lev Tolstói, Guerra e Paz. Esse aqui é uma edição da Companhia das Letras. É uma edição linda que vem nesse box, nessa caixa, bem durinho, bem resistente. A tradução aqui é de Rubens Figueiredo. Eu já li dessa mesma linha que o Ana Karenina. E esse aqui é o maior livro que eu tenho que eu não li. Ele é dividido em 2 tomos. Tem o tomo 1, que é este aqui, e o tomo 2. Dizem que é um livro incrível, maravilhoso, e que eu tenho muita vontade de ler. Porém, é um dos próximos, né, mas ainda não chegou a vez dele. A dificuldade aqui, pelo que eu já ouvi relatos de quem já leu, diz respeito aos nomes russos, né, que cada nome russo tem mais outro apelido e ainda tem aqueles nome do pai, tem toda uma regra que envolve a nomenclatura russa. Terceira pergunta: calhamaço que tem medo de ler. Gente, eu fiquei em dúvida entre 2, mas eu escolhi uma aqui que eu realmente, porque dizem que é um livro muito denso, acho que ele é cansativo e arrastado. É o que eu ouvi falar, é a ideia que eu tenho a respeito dele. A Montanha Mágica de Thomas Mann. Nem tirei do plástico ainda. Eu tenho, acho que todos os livros do Thomas Mann, e no Brasil ele sai pela Companhia das Letras. Thomas Mann é alemão, ele é um escritor clássico contemporâneo, assim, ele é de 1900 pra cá, né, 1900 e alguma coisa pra cá. Aí ele tem, eu já li dele, Mário Mágico, que eu achei um livro tão pequenininho, mas extremamente profundo. Eu comecei a folhear A Morte em Veneza. Eu tenho muita vontade de ler os Broden Books, eu não sei como fala, vou escrever aqui. Tenho muita vontade de ler. Também tenho muita vontade de ler dele José e Seus Irmãos, que é uma tetralogia. E eu já tô com o primeiro volume aqui, que foi lançado no Brasil recentemente, esse ano ainda pela Companhia das Letras também. E é isso, é o livro que eu tenho medo. Medo porque eu acho que vai ser uma leitura, pelo que eu ouvi falar, arrastada, tá? Então, Thomas Mann, A Montanha Mágica. Quarta pergunta: calhamaço que tem fissura para ler. Nossa, eu não tenho nem dúvida. Este aqui. Calhamaço, gente, o que é o calhamaço? É um livro grande, né? Todo mundo sabe, quem não sabe, tá aí. É um livro grande. Ah, quem diga que o calhamaço aqui ele tem mais de 500 páginas. Tem livro que tem menos de 500 páginas e eu atribuo o status de calhamaço, assim, entre ali 400, pelo menos 400 páginas, né? De acordo com o nível de dificuldade. Tem livro de 400 e poucas páginas, mas tem um nível de dificuldade alto. Esse aqui ele tem 500 e em torno de 500 mesmo, 512. Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Eu vou falar a verdade, já comecei a ler. Eu já li até a página, não, aqui tá até marcadinho até onde eu li, mas todo rabiscado, só que esse livro ele é estilo. Ele é aquele tipo de livro que não é pra qualquer pessoa ler. O escritor já escreveu selecionando, né? Fala assim, ó, parece que assim, só vai ler quem realmente tiver determinação.
e eu quero muito, muito ler. É um dos próximos que eu vou ler. Vai entrar na minha lista do ano que vem. Eu não havia colocado na lista desse ano, mas o ano que vem eu quero colocar, ou talvez desse ano, nas férias, enfim. É um livro que eu tenho loucura para ler. Quinta pergunta. Livro grande, capa linda. Gente, quando fala em capa linda, o primeiro livro que me vem à cabeça é este aqui, ó. Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Se você for olhar, ele é bem maior que os outros, né? Ele é um livrão, ele é da editora Antofágica. Esse aqui, gente, é da Companhia das Letras, tá? É da editora Antofágica. Eu já li, não li tudo, porque eu fui lendo devagar, mas tô quase terminando. Esperando que a Antofágica lançasse o segundo volume, que esse aqui é só o primeiro. Esse livro é um dos livros mais bonitos que eu tenho. Além da capa linda, ele tem aqui atrás um ícone iconográfico que vem com as pinturas que foram feitas ao longo da história, porque esse livro aqui é de 1605. Foi escrito por Miguel de Cervantes. Eu tenho algumas edições, eu tenho da Nova Fronteira, tenho do Clube da Literatura. Então, aqui, esse aqui tem esse índice iconográfico, tem várias pinturas que foram sendo feitas ao longo dos anos por grandes pintores. Tem aqui a data da pintura, o país de origem, o nome da pintura, e vai ilustrando a obra. No decorrer da obra também traz essas pinturas, olha só. No decorrer traz várias, elucidando a cena, a respectiva cena. Então, cada um, ó, momento em que ele, por exemplo, ele a parte que todo mundo sabe, né, dos moinhos de vento, tem a pintura correspondente, a parte em que alguns livros são queimados, né, porque Dom Quixote, ele foi atribuída a ele a culpa da loucura dele aos livros que ele lia muito, né? Então, é o livro mais bonito, da capa mais bonita que eu acho que é um dos mais bonitos, não é o mais, é um dos mais bonitos. Quando falo em livro bonito, me vem logo esse à mente. Sexta pergunta, livro grande, capa feia. Gente, eu tive muita dificuldade, porque eu gosto de livro bonito. Às vezes eu tenho o livro, já eu compro, eu ganho, porque eu acho que, enfim, eu quero ter na minha estante, uma vaidade, né? Mas tem um livro que eu achei ele sem graça, eu achei ele feião. Eu saiba, só tem este. Eu comprei porque eu tenho curiosidade de ler, mas eu não tinha a opção de comprar o mais bonito ou mais feio. É esse aqui, que na verdade é um box, tá? A trilogia napolitana, né? De Helena Ferrante. Comprei esse box aqui. Eu acho sem graça, acho feião, assim, xoxo, capenga, manco, frágil, mas não é horrível, só é o menos bonito. Ele não tem toda aquela formosura que os livros brasileiros, né, os livros de hoje em dia têm. Próxima pergunta, sétima pergunta, calhamaço que tem vergonha de estar abandonado na sua estante. Esse livro já era pra eu ter lido, tá? Também lindão, da mesma linhagem de Dom Quixote, porque são grandões também. Ambos são da editora Antofágica, está até no plástico ainda, né? Ele é estupidamente lindo. Também, eu não abri, que eu tenho dó de abrir, empoeirar e sujar meu livro antes da hora de eu ler. Então, de Herman Melville, também a edição da Antofágica. Eu já comecei a folhear esse livro pela editora Zahar. É um livro denso, é um livro complexo. E pelo que eu ouço falar também, é isso. Então, vou ter que ter disposição psicológica, mental e tudo mais para ler. Mas diz que é um livro maravilhoso. Herman Melville. Próxima pergunta. Calhamaço, que leu e não lembra quase nada. Ou quer reler. A pergunta vai ficar o seguinte. Calhamaço, que leu e quer reler, tá? Não é que eu não lembro quase nada, eu lembro sim. Mas um calhamaço que eu li e que eu quero reler é esse aqui, Crime e Castigo. Ele é um calhamaço, ele tem 500 e poucas páginas, essa edição aqui, que é da Martim Claret. Eu tenho essa coleção, que eu acho linda. Eu tenho uma história com essa coleção aqui, eu acho que eu ainda não contei. Um dia eu fui contar, que acabei mudando de assunto e não contei. Eu tava um dia, eu nem era leitora, assim, ainda desse estilo de literatura aqui, e aí eu fui numa livraria e lá tinha essa coleção, assim, estampada no... Ela tava lá. Eu olhei e falei, nossa, eu li o nome, quem é esse autor? Dostoiévski, eu já achei o nome do cara, assim, imponente demais, muito distante. Eu olhei e falei, nossa, eu ainda vou ler essa coleção, ainda vou ler esse homem. Eu nem sabia que eu ia ficar tão apaixonada por ele. Crime e Castigo é a história de Raskolnikov. Há um crime
e a forma como esse livro é até molinho, assim, tanto que eu folheei, né, um livro incrível, foi um dos primeiros do Dostoiévski que eu li, mas eu quero reler porque eu quero reler hoje eu quero reler, na verdade, quando eu tiver com a maturidade ainda mais avançada, para eu poder problematizar mais esse livro aqui, que é uma espécie de drama psicológico, né. Vamos lá, próximo livro, último calhamaço que leu. O último calhamaço que eu li foi Jane Eyre. Jane Eyre. O filme que eu vi fala Jane Eyre, eu gosto de falar Jane Eyre. Ele tem 670 e poucas páginas. É um livro grossinho também, né? Da Martin Clares, edição. A história de uma menina, né? Um romance de formação. Eu vou fazer resenha dele aqui nos próximos vídeos, eu tô preparando. É uma menina que era órfã na Inglaterra vitoriana, foi escrita em 1847 pela Charlotte Brontë. Eu já tinha lido os livros da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Vivantes, que é o único dela, e já tinha lido também A Inquilina de Whitefell Hall, da irmã Anne Brontë, e aí li esse aqui, Charlotte Brontë. Confesso que, para mim, durante a leitura, eu falei, nossa, mas por que esse livro faz tanto sucesso e mais sucesso que os outros? Ele, para mim, na minha opinião, fica aquém das demais, e eu vou explicar isso no vídeo, um pouco como foi que eu compreendi o sucesso grandioso desse livro, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, e ele foi um divisor de águas, foi um livro disruptivo, um livro que transformou a história da literatura inglesa, literatura mundial, porque ele foi meio que um precursor da voz da mulher na literatura. Então, foi o último calhamaço que eu li. Vossa pergunta, último calhamaço que abandonou. Gente, eu não abandono o livro, dou um tempo. Então teve um livro que eu li, não é bem um calhamaço, mas ele é um calhamaço, porque não, tem 494 páginas, não tem mais, ele é um calhamaço, ele tá acima de 500 páginas. É este aqui, Oliver Twist, Charles Dickens. Também eu fiz uma associação muito grande, muito próxima dele com o livro de Charlotte Brontë, Jane Eyre, porque também trata-se de uma criança inglesa perdida na Londres vitoriana. Enfim, é um livro bem triste. Eu li até a página, li quase tudo já. Não, li até a página, não, li quase tudo, não, li até metade. E aí eu larguei para ler outro. Só que assim, eu fico o tempo todo pensando, gente, eu tenho que terminar meu Oliver Twist, não é que abandonei. Ele está ali e ele vai ser lido, eu vou terminar. Tenho vários livros começados até metade, e depois eu termino. Isso eu já fiz com vários livros e eu faço sempre. E ok, quem faz isso é normal, porque às vezes a gente fica assim, nossa, que frustração, não terminei o livro. Mas não é isso. Isso acontece. Eu enjoo, eu canso daquela linguagem, eu canso às vezes porque o livro não é tão fluido, ele é mais arrastado, e aí eu vou para outro. Não que esse aqui seja arrastado, mas não sei porque eu mudei e acabei me embrenhando e me envolvendo com outra literatura. E aí eu deixei esse aqui, mas assim que vier na cabeça, eu volto para ele de novo. Livro que leu muito rápido. Livro que eu li muito rápido, um calhamaço também, de 600 em torno de 650 páginas, A Inquilina de Whitefell Hall. Eu li porque este livro é extremamente envolvente. Também, esse é da Anne Brontë, irmã da Charlotte, extremamente envolvente. Uma história que, assim, você fica doido para saber o desfecho, doida para saber, e ele também retrata a vida da mulher ali, da escritora, inclusive, na Inglaterra vitoriana, da artista naquela Inglaterra vitoriana, e é um livro maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Eu fico assim, eu tenho o Morro dos Ventos Vivantes, e esse aqui da Anne, eu fico em dúvida qual que eu sou mais apaixonada. Na verdade, meu coração pulsa mais pelo da Emily. Ele é mais intenso, mas esse aqui, aí você lembra desse, nossa, tem gente que fica dividido, né, qual que é melhor. E enfim, não há que se comparar, são ambos maravilhosos, e esse foi um livro que eu li muito rápido, dada a fluidez e dada o poder da história, a maravilhosidade da história, e enfim, muito bom mesmo, gente, adorei, recomendo demais, já fiz resenha dele aqui e gostei demais. Livro que leu muito devagar. Nossa, o livro que eu mais li devagar foi Ana Karenina, de Lev Tolstói, calhamaço de 900 e lá vai pancada, acho 970 páginas, ou 870, não sei, acho 800 e alguma coisa. Gente, esse livro eu demorei um tempo para ler, porque essa coisa do nome russo, muitos nomes, a história aqui, eu tenho uma resenha desse livro também aqui no canal. Aqui tem 2 núcleos, são 2 histórias paralelas, é como se fossem 2 livros, né, alternando história, fala de um, fala de outro. Os núcleos se entrecruzam,
E eu demorei a ler, como? Eu lia um pouco, parava, lia outro livro, voltava. Igual eu falei do Oliver Twist, aí eu voltava para ele, lia, eu levei, assim, alguns meses para ler. Não é uma história que me pegou, assim, nossa, eu não consigo parar para ver essa história. Não, porque ele é mais um livro também histórico, ele retrata a sociedade, aquela época. Enfim, a história é boa. Lev Tolstói diz que ele jogava xadrez com um viés existencialista, tentando entender por que as coisas são como são, a vida. Então ele é um eterno questionador da existência humana. Ele era aquele autor profundo, aquela pessoa que nunca estava satisfeito com as respostas que tinha, ele buscava respostas para tudo, e esse livro aqui traduz bem essa inquietação da alma que ele carregava, aquela inquietação que ele carregava na alma de compreender o mundo, a existência, as relações, as pessoas, etc, etc. Um livro profundo, que merece inclusive ser relido. Próxima pergunta. Calhamaço que deixou saudade imensa. Deixou saudade imensa. Romance de formação também. Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que é daquela mesma coleção que eu falei que um dia eu iria ler. Acho que esse aqui tem 900 e poucas páginas, foi da Ana Karenina. Esse aqui tem 916 páginas. Nossa, esse livro aqui, ele é considerado a obra-prima de Dostoiévski. E com toda a razão, porque esse livro, ele começou assim, ele também tá molinha, solta as folhinhas aqui. Ele começou, o defeito dele um pouco é que ele tem a escrita verde, olha. Ele começou juntando, né, falando do pai, foi falando dos irmãos, e contando, e nananana. Até escrevi que eu levei muito tempo para concluir a leitura deste livro, demorou muito para me fisgar. Levei quase um ano intercalando sua leitura com outros livros. Não me recordo exatamente quando iniciei. Asseguro que cada detalhe inicial é importante para o desfecho da história que aqui se conta. Uma obra-prima de Dostoiévski. Concluí em 22/6/2024. Gente, que livraço! Que potência isso aqui! Que inspiração Dostoiévski tava quando ele escreveu esse livro. Meu Deus, que livro! Eu lia até a metade, aquela coisa assim, foi construindo, né, os personagens, a história, cortando os retalhos, depois foi costurando. Quando costurou e quando o negócio destrinchou, desenrolou, meu Deus, que show! O Dostoiévski, ele abriu as cortinas assim, um show. Vale a pena, recomendo demais esse livro aqui. A linguagem de Dostoiévski é difícil? Eu não acho. Não acho, eu leio ele com muita tranquilidade. A questão dos russos é que, assim, tem muitos nomes complexos, mas isso aí você anota no papel, faz uma estrutura para você anotar e acabou, não tem erro. Dostoiévski detalha muitas coisas, então ele vai narrar esse livro, ele te narra se você vê o livro na sua cabeça, porque ele detalha cada ponto, cada parte específica daquilo que ele quer narrar. Então, Irmãos Karamazov é o livro que me deixou saudade, eu quero reler, mas eu quero reler com outra ótica também. Calhamaço que te fez chorar. Gente, eu não choro com livro. Eu chorei mesmo, foi com Meu Pé de Laranja Lima, que eu acho que foi o menor livro que eu li. Menor em tamanho físico, porque em grandiosidade ele era um calhamaço. Agora, um livro que assim, me deixou muito, muito, muito mexida, todo mundo que me acompanha que sabe. Ele não é bem um calhamaço, porque ele tem apenas 400 e poucas páginas, né? Ele não é bem um calhamaço, 420 alguma coisa. Só que, igual eu falei, mas no início do vídeo, ele não tem uma estrutura física de calhamaço, mas ele tem uma essência, porque ele é um livro muito, olha para você ver, não tem parágrafo, não tem pontuação, é o estilo José Saramago aqui. Então, este livro, ele acaba, assim, se você for distribuir com uma diagramação igual dos demais livros, ele ficaria enorme. Então, ele é um livro extenso. Eu levei um tempo para ler também. Ele é um livro extenso, ele é um livro complexo, as ideias, as ironias, o sarcasmo. Às vezes você tinha que reler algumas partes. A linguagem do Saramago não é que ela é difícil. As ideias, a pontuação, a forma de escrita dele, acaba que você não consegue ler assim com tanta fluidez como se estivesse na banguela. Você tem que ler, reler, buscar, mas é uma escrita inteligente, interessantíssima. E esse Cremaço não me fez chorar, lágrimas, mas ele fez eu chorar por dentro, assim, me deixou devassada. Eu trouxe esse aqui, que tem menos de 500 páginas, mas eu acho que vale a pena considerar como um calhamaço, tá, em respeito a essa grande obra. Próxima pergunta.
Está lendo algum calhamaço? Sim, estou lendo 2. Inclusive, estou variando meu estilo, estou lendo O Nome da Rosa, de Umberto Eco. É um calhamaço, e é um calhamaço em dobro. Por quê? O livro tem 500 e poucas páginas, do livro só em si são 541. Mas depois vem o pós-escrito, vem o dicionário em latim, que tem muito latim nesse livro. Dizem que é um Sherlock, como aquele Sherlock Holmes. É um Sherlock Holmes dos tempos medievais. Acontece um crime num mosteiro na Itália setentrional, a Itália ali, parte norte, extremo norte. O mosteiro fica ali localizado, e aí Guilherme de Baskerville, junto com Adso, um noviço, eles vão até essa abadia, e ali começa a acontecer crimes, e aí são 7 crimes, e esse acontece na era medieval, e assim, são retratadas situações dessa época. Então esse livro é mais o que um romance ou uma história de uma investigação, é uma aula de história medieval. Inclusive eu comprei alguns livros para estudar um pouco mais de história medieval, para compreender livros como esse, que porventura eu venha a ler novamente. Este aqui é um dos livros que eu estou lendo, é um calhamaço, sim, um livro complexo, o livro mais difícil que eu já li. E estou lendo também esse, eu mudei, variando um pouco a leitura. Esse livro é lindo, né? Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Olha isso aqui, esse livro é um espetáculo. O Nome do Vento. Esse aqui é O Nome da Rosa, e esse é O Nome do Vento. Ele falou assim: por que você não dá uma chance pro Nome do Vento? Eu falei: é um clássico de fantasia, não sei se eu gosto, tô lendo, tô gostando. Extremamente bem escrito, extremamente caprichado, complexo, não é um livro simples de ler, assim, aquele livro fluido, apesar a historinha aqui vai ser... Não, é um livro que vai acrescentar em você uma capacidade de compreensão, de interpretação, de escrita, de leitura, porque é isso que a leitura traz também, né? Além do conhecimento, do autoconhecimento. Então, este livro aqui também é O Nome do Vento, e ele é uma série, né? Que tem um primeiro dia, é de Patrick Rothfuss. O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que é prêmio Nobel italiano. E este aqui, O Nome do Vento, ele é um clássico de fantasia, já falei, e ele é uma série com 3 livros, teoricamente. Só que o terceiro livro até hoje não foi lançado, sendo que o segundo já foi lançado há 10 anos e o autor não lançou o terceiro, e o povo fica esperando. O segundo da série tem 900, quase 1000 páginas. E se eu gostar muito, eu vou acabar lendo também. 16ª pergunta e última. Próximos calhamaços. Gente, próximos calhamaços que eu quero ler são... Vou colocar aqui um que não apareceu aqui, que já comecei a ler. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse aqui é um dos que eu tenho vergonha de não ter lido ainda, tá? Já era pra eu ter lido. Já comecei, já tá meio caminho andado, tô lendo pela editora Penguin, e aí chegaram esses aqui que são, a gente falando em livro bonito, né, calhamaço bonito, esses aqui que são o Clube da Literatura Clássica, da qual eu sou assinante. Então nós temos aqui o tomo 1, parte 1, 2 e 3, e a parte 4 e 5 aqui, no azulzinho. Maravilhosos, olha só, uma diagramação perfeita. Eu adoro esse cheiro. Gente, capa de tecido. Inacreditável a beleza desse livro também. Inacreditável. Capa de tecido. Bonito demais, a diagramação perfeita. Esse aqui é das minhas próximas leituras. E além desse aqui, eu já falei, mencionei, né, o Guerra e Paz. Eu quero ler Guerra e Paz pro ano que vem. E quero ler também Grande Sertão Veredas. São os 3 que eu quero ler de calhamaço. Eu vou colocar esses 3 para ser um desafio alcançável, atingível, intercalando com livros menos densos, menores, porque quando o livro é calhamaço, você fica muito tempo, e aí eu particularmente, às vezes eu enjoo, se não for muito viciante mesmo, muito bom, e eu vou intercalando. Gente, esses são os calhamaços que eu já li, os que eu tenho, os calhamaços que se destacam aqui, e essa é a tag calhamaços que eu vim aqui responder para vocês. Eu adorei, eu adoro esse tipo de conteúdo, eu sempre gostei de assistir esse tipo de conteúdo na internet. Eu nunca havia feito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário dizendo que você quer mais vídeos como este, que eu vou preparar mais alguns vídeos de perguntas e respostas, e eu acabo mostrando também os livros que eu tenho, as minhas preferências. É uma forma também da gente aprofundar nesse mundo literário. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal se você não é inscrito, e deixe seu joinha também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!